o que Deus está nos falando nessa noite. Amém? Todos acharam? Gênesis 49, 25 diz assim: pelo que Deus, de teu Pai, o qual te ajudará, o Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, em cima, com bênção do abismo, que jaz embaixo, com bênçãos dos seios. Glórias a Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, eis aqui com temor e tremor, e venho nos suplicar, Espírito Santo de Deus, use meus lábios, minhas cordas vocais, para dar expressão a esta palavra poderosa. Porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, eficaz, é mais importante do que qualquer espada de Deus. Penetra na divisão de alma e espírito, juntas e medula, e a apta para discernir essa intenção e propósito do coração do homem. Que esta noite, Espírito Santo de Deus, ensine a todos que estão dentro da congregação, até mesmo em algum lugar ouvir esta mensagem tão poderosa, que todos nós possamos aprender o caminho para a vitória. Fala-nos, Deus, nos submetemos totalmente a tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós chamamos ao mundo visível nas nossas vidas, porque a tua palavra está consumada. O nosso dever é ouvir e praticar, para que se manifeste a tua vontade na vida de todos que lhe obedecem. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados irmãos, povo querido, abençoado e predestinado, aqueles que foram vocacionados desde antes da criação do mundo, vieram à terra com o propósito de Deus, para ser isso aqui na terra e não para fora, para estar por cima e não por baixo, para prestar exame e não tomar emprestado. Fica atento que vai se deixar dar a partir de agora. Amado do meu coração, eu tenho dito inúmeras vezes que Deus nos criou para sermos mais que vencedores. E colocou em nós uma mentalidade de vencedores. Então, nós precisamos ativar a mente de vencedor, uma mente vitoriosa. Porque é a noite de você encontrar o caminho para a vitória. Glória a Deus. A vitória é uma atitude de abraçarmos a ideia de que Deus nos chamou para sermos vencedores. E que a nossa vida deve ser sempre vitoriosa. Então começamos dando o primeiro passo para uma vida autêntica e verdadeiramente de cabeça na terra. O que é a vitória? É uma pergunta que é feita a todos. O que é a vitória? Vitória é a completa supremacia sobre qualquer problema ou situação. Amém. É quando algo termina em triunfo em nossa vida. A vitória é o sucesso em qualquer contexto, na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida interior ou emocional. É a derrota de qualquer oponente. É quando tu aprendes a ultrapassar qualquer obstáculo que o inimigo coloca a cada dia. É quando tu conquistas coisas que humanamente tu nunca conquistarias. É quando tu superas situações que a tua carne não te deu condições de fazer, mas que Deus faz. É quando tu adquire coisas sobrenaturalmente. É quando tu vê uma dívida cancelada. É quando tu vê uma doença derrotada. É quando tu vê uma situação familiar que às vezes deu um nó daqui e ali e de repente tudo se solucionou.
em vitória. Então nós vamos compreender isso com esse ensinamento muito profundo. Vamos lembrar que a bênção de Abraão, Isaac e de Jacó, chegou a José. E também chegou à nossa vida por Cristo. Vamos lembrar disso. Amém. Diz aqui: pelo que Deus lhe deu um pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos céus em cima, com bênção da mesa que jaz embaixo, com bênção do meio e da mar. É isso que nós temos que compreender. A primeira coisa que tu deves compreender é que Deus te abençoou na área espiritual. Então, olhe para o seu irmão e diga: tu és um abençoado. Amém. Segundo lugar, ele diz: bênção das profundezas. Amém. Que é igual a isso, né? Bênção das profundezas. Que quer dizer na questão financeira. Amém. Então, mais uma vez, amém, para o seu irmão que está ao seu lado, diz assim: a tua finança é abençoada por Deus. Amém. Depois ele diz: bênção, né, dos céus e da terra. O que é isso, pai? Significa saúde. Diga para o seu irmão: a tua saúde é abençoada por Deus. Amém. Então nós aprendemos, glória a Deus, bênção de cima é o lugar celestiais que nós somos abençoados por todas as sortes de bênçãos. Bênção de baixo, que é o abismo, na questão financeira, tu és abençoado. E bênção do seio da madre, que significa na área da saúde, somos abençoados. Amém? Aprendemos um pouco, né? Glória a Deus. Então, quando falamos de bênção, né, na igreja, não estamos falando de bênção por bênção, mas estamos falando de aliança. Glória a Deus. De aliança. E nessa noite você tem que compreender o que Deus está te ensinando para te levar para o caminho de glória. Glória a Deus. Vamos até o livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Gênesis 8, do versículo 20 ao 22. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor um suave cheiro e disse em seu coração: Deus só recebe o que é limpo. Amém. Deus disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o que é como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura, seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Amém. Aqui está uma aliança de Deus. Você veja que Deus falou. E aquele que está dentro vai recebendo aí no céu. Eu tenho dito, e eu espero que nessa vez todos nós possamos aprender um pouco mais com essa mensagem. O que é o altar? Quando Deus fala de altar na Bíblia Sagrada, Deus fala de um significado que é para todos nós atentar com isso. O que
Bíblia Sagrada. É compromisso e mudança. Ouça para que você siga nesse caminho de vitória. Toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, que vem falando, é Deus dizendo o que é compromisso, o que é mudança. Houve um dilúvio na terra. Deus foi a terra agora. Salvaram-se apenas 8 pessoas e os animais. Né? Daquelas 8 pessoas que se salvaram, Deus começou de novo a habitar na terra. Noé fez um altar. Ou seja, ele mostrou o seu compromisso com Deus. Aleluia. Amém? Então, para você entrar nesse caminho de vitória, Deus nessa noite está dizendo: eu quero um compromisso. Ele quer mudança. Então, se eu não tenho um compromisso diante de Deus, eu não tenho a vitória. Glórias a Deus. Amém? Então, Deus quer um povo comprometido com Ele para ter as grandes vitórias. Essa é a nossa parte, de ter um compromisso com Deus. Amém? Eu e tu devemos fazer um altar. E este altar, meu amado, é de compromisso com Deus. Para tu veres a glória de Deus se manifestar na tua vida. Se tu não tens um altar, se tu não tens um comprometimento, tu não faz um movimento para dizer: Senhor, essa é a minha parte, não estarás antecipando nada na tua vida. Deu para ele, meus amados irmãos? Deu. O que Deus está querendo em cada um de nós. Por quê? Quando Deus, no dilúvio, acabou com a humanidade, mas Noé, por ter compromisso com Deus, fez uma arca e a sua família foi salva. E Deus disse: de cada animal, um casal dentro da arca. E aqueles que foram salvos, Deus construiu uma nova etapa de vida na humanidade. Entendemos isso aí, né? O que Deus quer com cada um é compromisso. Se eu não tenho compromisso, Deus me coloca no caminho da vitória. Ouviram todos? Quem ouviu, diga amém. Amém. É Deus. Vamos prosseguir. Depois que Noé levantou um altar, Deus vem e diz com ele: olha, Noé, eu não vou amaldiçoar a terra por tua causa. Ora, se ele diz: não tornarei a amaldiçoar a terra por tua causa, significa que já havia amaldiçoado algum dia, não é verdade? Amém. Então, eu não vou voltar a fazer isso, eu dizendo para Noé, porque ele já tinha feito algum dia. Então, o povo, por não ter um compromisso com Deus, o povo, por esse, por as coisas mundanas, e aquilo ali levantou a ira de Deus, Deus continuou falando: eu vou acabar com essa raça da humanidade que não quer ter um compromisso comigo. E acabou. Mas não é porque Deus, a voz de Deus, obedeceu a Deus. Deus falou: Noé, você e tua família serão salvos. Prepara a arca, Noé. Deixa de zombar de você. Prepara a arca. E entre agora dentro da arca, Noé. Tu e a tua família. Eu vou salvar você e a tua família. Agora veja o que eu vou fazer com esta raça que não quer ter um compromisso comigo. Todos morreram afogados. Ali acabou. Aí Deus começou tudo de novo. Vamos prosseguindo, né? Então ele disse que não amaldiçoaria mais a terra. Então se ele disse que não amaldiçoaria mais a terra, é porque um dia amaldiçoou, né? Vamos ver. Gênesis 3:17. Ele diz assim, ó: onde ele disse: porquanto desde o ouvido a voz de uma mulher, Deus falando para o homem, o Arão. Deus dizendo: porquanto desde o ouvido a voz de duas
e comerás dela todos os dias da tua vida. Então disse para Noé: agora não vou mais amaldiçoar. Tu fizeste um altar, tu mostraste o teu comprometimento comigo, tu mostraste a tua atitude de mudança, e a tua parte um comprometimento. A minha parte é não amaldiçoar mais a terra. Eu vou trazer a ti uma manifestação da minha aliança. Deus disse o quê? Enquanto houver terra, não deixará de haver sementeira, selva, calor e frio, noite e dia, verão e inverno. A parte de Noé foi compromisso do altar, e a parte de Deus foi bênção manifestada. Aleluia. Então, o que nós teremos nessa noite, meus amados irmãos? Se nós nessa noite compreendêssemos isso, se nós dermos um basta hoje de dizer: eu quero mudança, eu quero ter um compromisso com Deus, a parte de Deus qual é? Te colocar no caminho de vitória e ter uma vida abençoada com Deus. Mas se não querem, aí Deus não vai mudar a palavra nem por mim nem por sua causa. Deus quer que cada um tenha um compromisso diante dele, um altar. Glórias a Deus. Amém. Então, quando você tem um compromisso diante de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Este altar é limpo. E tudo que tu ora, Deus é tudo, meu amado. Eu espero que nessa noite todos estejam compreendendo essa mensagem. Que o nosso desejo é que você prospere muito. Glórias a Deus. Amém. Então, vamos compreender duas coisas importantes. Primeiro, o que é bênção, pastor? Bênção é a capacidade, o poder que Deus dá a qualquer um dos seus filhos, independentemente do seu estado de vida, da sua cor, dos seus estudos, do seu dinheiro, a prosperar e ter sucesso. Bênção é a capacitação, é a habilitação que resulta sempre em sucesso e sabedoria. Amém. Gálatas 3:9. O Senhor diz assim: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então diga mais uma vez para o teu irmão: tu és um abençoado. Glórias a Deus. Ou seja, as mesmas coisas que Deus fez com o crente Abraão, ele faz conosco quando há um compromisso diante dele. Amém. Gálatas 3:29. E diz: e se sois Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Glórias a Deus. Amém. Agora que nós já compreendemos a missão divina para vencer essa bênção, tu tens essa bênção manifesta na tua vida, porque tu és um abençoado por crente Abraão. Deus já te capacitou. Eu e tu fomos capacitados, habilitados para termos essa unção, para termos prosperidade, para termos sucesso na nossa vida. Glórias a Deus. Agora eu vou explicar a vocês. O que quer dizer maldição, então? Maldição é o oposto da bênção. Vai entendendo? É a capacitação para falhar, para errar, para não ter sucesso. Maldição é a razão para as coisas não irem adiante, é a razão da vida quebrada, vida falida, dos problemas atrás de problemas, da doença atrás de problema, de quebra atrás de quebra. Isso se chama maldição. Porque tem compromisso com Deus. Estou sempre inventando desculpa. Desculpa atrás de desculpa. Desculpa procrastinando, adiando a manifestação da bênção de Deus. Então não é Deus que adia nada na nossa vida. Somos nós, por
bênção não se manifesta. Entenderam como e abençoado? Amém? Glória a Deus. Você, meu amado, que tem a mente de Cristo, uma mentalidade vencedora, você vê nitidamente. Quando você começa a voltar aos cultos, ouvir a palavra e praticar, você já começa a ver Deus abrindo as portas para você. Você vê Deus dando salvações. Porque Ele está mostrando, dizendo, é isso que eu quero que o povo faça. Nem é um compromisso comigo. Mas quando o povo de Deus começa a se distanciar de Deus, aí começa a ter quebra, é doença atrás de doença. E não entende. Porque não deve ter um compromisso com Deus. Para você que está entendendo, eu espero que todos os dias da tua vida tu tenha esse compromisso com Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver. Gálatas 3, versículo 3 a 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, trazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão, de Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Glórias a Deus. Meus amados, nós já estamos livres da tendência a falhar, a errar, ou ao quebra-quebra. Deus quebrou essa condição lá na cruz. Agora lembra-te de que Deus só trabalha com aliança. Então, vamos ver se os irmãos aprenderam, né? Vamos ver, vou fazer uma pergunta e você me responde, amém? Primeiro lado de cá. Começar por esse lado. Vou fazer uma pergunta. O que significa aliança? Amém. Um altar de para me ouvir. O que é um altar? Vocês estão desse lado. O que é um altar? Não entenderam não. Parece que não entenderam. O que é o altar? É. Glórias a Deus. Deus não faz uma coisa acontecer sem aliança, sem uma parte que é dele, sem uma parte que é do homem. A parte de Deus é não deixar que falte sementeira, ceifa. Esse foi o voto de Deus, esse foi o compromisso de Deus. Sempre haverá sementeira e ceifa. Ou seja, sempre que houver alguém semeando, Deus prometeu que essa pessoa colherá. Enquanto opera, essa lei governa e governa o reino de Deus. Se tu queres uma ceifa na tua vida, se tu queres uma colheita na tua vida, tu precisa ter uma sementeira. Então, olha, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, mesmo distante da congregação, então, compreenda isso aí. Agora, para vocês que estão aqui, agora, estão anos pessoas que estão orando e esperando que Deus faça alguma coisa. Muita gente está dizendo assim: eu estou há anos esperando que Deus faça alguma coisa na minha vida. Muita gente. Amém. Aí a resposta de Deus. Se você é uma dessas pessoas que está dizendo: pastor, eu estou há anos esperando que Deus faça alguma coisa na minha vida, até hoje ele não fez nada. Aí vem a resposta de Deus. Deus está esperando há anos que essas pessoas façam primeiro o que ele mandou.
podemos esperar a ceifa se não fizermos sementeira. Só pode haver ceifa, só pode haver colheita se houver semear. Então, colheita, ceifa, não é o resultado de um jejum ou de muitas horas de oração. Não é assim que se colhe colheita. Sempre o resultado de uma sementeira, né, é uma lei, e essa lei que governa o reino de Deus. Tudo tem uma lei de Deus. Amém. Então, meus amados, se tu quer escolher, Deus te trouxe hoje para te colocar nesse caminho de vitória. Se tu quer escolher, tu deve semear. Não é sementeira, não é colheita, ainda que tu jejum, ainda que tu ore 3 horas por dia, se tu queres que algo aconteça na tua vida, se tu queres uma colheita, tu precisa semear primeiro. Entendeu? Tem que semear, porque se não semear, não tem como colher. Ah, pastor, eu estou precisando, né, de algo na minha vida. Você está semeando? Não, pastor, então você não pode colher. Glória a Deus. Amém. Então, tu precisa acreditar nessa lei que eu estou te ensinando nessa noite. Se tu não acredita nessa lei, pode esperar uma colheita gloriosa na tua vida. Se tu não acredita na lei da sementeira, nada vai acontecer. Quem não acredita está se enganando a si mesmo. Eu já te mostrei a promessa de Deus, já te mostrei a aliança de Deus, já te mostrei o que vai na terra. Agora eu vou te dizer uma coisa. Somente esse conhecimento que te mostrei também não é o suficiente para algo acontecer na tua vida. Só a promessa não é suficiente. A Bíblia possui tantas promessas, né? Paulo diz em Coríntios, né? 1:20. Porque tantas outras foram as promessas de Deus que há um sim, né? Por nosso intermédio, por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Então vamos entender um pouco mais. Só a promessa não é suficiente. Então a Bíblia possui muitas promessas. A maioria do povo de Deus ainda não viu nenhuma acontecer. Já deu o primeiro passo. E nessa noite você já deu o primeiro passo. Amém. Qual é o primeiro passo? Conhecemos a aliança. Agora vamos entrar no segundo passo. Reconhecer a promessa de Deus, que você já ouviu. E o terceiro passo, conhecemos a lei que governa a colheita e a sementeira. Agora nós vamos entrar. Eu creio que foi Deus que está totalmente se manifestando no nosso meio. Nós precisamos aprender nessa noite. 1 Timóteo 4:7 diz assim, ó. Se gosta aí de estar no Facebook, né? Nos meios de comunicação, e às vezes fala de muita coisa, mas a palavra não fala. Né? Então é bom que você estiver em contato aí pelos meios de comunicação, comece a colocar os versículos que tu aprende aqui, meu irmão. Fale para o teu vizinho, para o teu parente, qualquer pessoa, quantos versículos para impactar a vida de quem vai estar, né, lá dialogando com você. Presta atenção. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício corporal, né, não é que eu não possa ir em uma academia. Pode sim, meu irmão. Vai bem, mas o exercício corporal pouco aproveita. Mas a piedade para tudo, né, é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e que há de vir. Amém. Fiel é esta palavra e digna toda a aceitação. Graças a Deus. Veja bem, só a promessa não é suficiente. Então Paulo começa a dar um passo para a pessoa chegar à vitória final. Aqui estão os passos para a vitória final. A primeira coisa, rejeitar fábulas, fantasias e mitos. Se tu queres ver Deus agir na tua vida, tu precisa aprender a rejeitar fábulas. Vamos chegar lá. O diabo tem injetado dentro de muitos lugares fábulas
pessoas estão caindo em fantasias, em heresias, em falsidades, em enganos, em mitos. Muitos cristãos se tornam cúmplices de mais obras porque aceitam fábulas e historietas. Porque há muita gente que diz assim: olha, se tu pegares uma pedrinha branca e fizer uma corrente de 7 dias, pegar um pedacinho de um pauzinho de churrasco e bater ele na porta de uma casa e dizer: essa casa é minha, ela será tua? Não, rejeita isso, meu amado. Isto é fábula. Isto é, por isso, nossos irmãos carioca, é história para o YouTube. Isso é fábula. Porque tem muita gente, né, que estão em algum lugar e eles dizem: olha, pega aquela casa, aquela mansão bonita, pega um pauzinho no meio da rua, chega lá, bate nela e diz que a casa vai ser tua. Você gostou dela? Amém? Se é fábula, aí vem em cima da hora. Rejeita isso, meu amado. Glória a Deus. Para rejeitado, você tem que semear para colher. Como é que tu quer ganhar uma mansão se tu não semear? Não é verdade? Ah, mas eu vou ter uma mansão, eu vou ter vários apartamentos, mas tu está semeando? Não dá. Como é que tu quer colher, meu amado? Amém? Você entendeu o que é fábula? Amém. Glória a Deus. Amém. Se tu pegares sal e lançares na rua, passar por cima, né, tu vai ver como é que Deus, tu vai ver como é que Deus rejeita, meu amado. Então veja bem, essa cilada do diabo. Isso é fábula, isso é história da carochinha, meu amado. Rejeita essas coisas da tua vida. Ele fala: olha, saia por aí jogando saudoso, passa por cima, que as coisas vão mudar. Rejeita isso, hein? Amém. Deus não opera dessa forma. Ele opera por aliança, por comprometimento. Exercita-te poderosamente, que quer dizer, exercita-te na graça, filho meu. Glória a Deus. Isso que você está ouvindo é para você exercitar. Amém. Porque tem gente que às vezes liga a televisão, né? Aparece lá aqueles pastores dizendo: olha, coloca agora um copo de água em cima da tua televisão, do teu rádio, e depois que você fizer uma oração, bebe essa água que tu vai estar curado. Leve uma rosa para a tua casa, porque a vitória vai chegar na tua vida. É mentira, meu amado. Tudo isso é mentira. Amém. Deus, o que você precisa é ouvir a palavra, unir a tua fé à palavra, amém? Ter um compromisso diante de Deus, amém? Aí sim Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Mas se não tem compromisso, Deus vai mudar a tua vida? Não tem jeito. Amém? Fala assim. É a mesma coisa. Eles só mudaram o óleo. O conteúdo de dentro da garrafa é a mesma coisa. Só mudaram o óleo. Amém? Então vamos nós. Então vamos começar agora um pouco do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Deus, eu vou fazer uma coisa muito grande na tua vida. Agora, tu precisa exercitar na... Fala, irmão. Em que tu precisa exercitar? Em que? Na piedade. Amém? Exercita na piedade. Porque tem que exercitar na academia, né? Deixar o corpo malhado. Mas não é piedoso. Estão entendendo? Na graça de Deus. Amém? Se envolva com a palavra. Pratique a palavra. Amém? Porque tem gente que só quer ouvir, mas não está aí na hora de colocar em prática a palavra. Glória a Deus. Deus está querendo de cada um de nós um compromisso. Muitas pessoas conhecem a piedade, muitas pessoas conhecem a graça de Deus, mas poucas são as pessoas que se exercitam na graça de Deus. Poucas. Amém. Poucas têm coragem na hora que a situação aperta de abrir, chegar no livro da graça de Deus, né? Orar em concordância com a palavra. Poucos fazem isso. Amém. Glória a Deus. Mas
digna de toda aceitação. Então, se não está na Bíblia Sagrada, não concordamos. Amém? Tudo que eu te faço, tudo que eu estou te ensinando, é para ser exercitado. A promessa da vida só se manifesta quando há exercício. Muitos falham porque não acreditam. Entendemos que fiel é a palavra, é digna de inteira aceitação. Então, este é o trabalho da nossa igreja. O exercício da graça de Deus. A graça é tão proveitosa que dentro dela a promessa que já tem a vida. E agora nós vamos um pouco mais adiante. Provérbio 13, 11. Amém? Diz assim. Provérbio 13, 11. Diz assim. A riqueza adquirida, as pressas diminuirão. As pressas diminuirão. Mas quem ajunta pouco a pouco terá. Amém? Diz assim. Qual é o trabalho que nós fazemos e que ajuntamos, a força que nos dá aumento? Você acha que será o trabalho físico? O trabalho braçal? O intelectual? Qual é o trabalho que tu vais aprender agora? Qual é o trabalho que produz, meu amado? Resultado que traz aumento. Qual é o trabalho? Amém? João 6, 7. Assim, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprime seu selo. 28. Perguntaram depois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Ele diz, no 29. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que querais naquele que ele enviou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, diz aqui, trabalhar. O que eu trabalho a força? Entenda. Ele disse, trabalhar, né? E dirigir-nos a ele. Então, qual é o trabalho que nós devemos fazer? Esse trabalho que traz o aumento, que traz a prosperidade, que traz o desenvolvimento, que traz crescimento, que traz o alargamento das fronteiras. Qual é o trabalho que devemos fazer para que realizemos as obras de Deus? O Senhor disse que criais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o tipo de trabalho que tu tens na obra de Deus, que aumenta, que traz bênção, que traz a manifestação da glória de Deus, em Jesus. É o exercitar daquilo que ele disse. Amém? Não é um trabalho físico, amado. Amém? E eu quero nesse ponto agora chamar um pouco da coisa. Muitas pessoas às vezes chegam e dizem assim, eu quero que o pastor ore por mim, eu quero que a igreja ore por mim. Amém? Eu estou precisando de um trabalho. Eu digo para você que está aqui. O trabalho foi criado para te servir. Não é você servir o trabalho. Não é você ficar escravo do trabalho. Não é você verdadeiramente trocar, meu amado, amém, as coisas de Deus pelo trabalho. Se você começar a discernir essas coisas, às vezes a pessoa se envolve tanto que vai se afastando. Não tem mais um compromisso com Deus. Ela tem o trabalho, não com Deus. Trabalhar não pela comida que perece. Isso lá perece. Trabalhar pela comida da vida eterna. Não adianta, irmão. Mas muita gente vai se esquecendo. Vai se esquecendo. Aí recebe um aumento, recebe uma promoção. Daqui a pouco tu procura. Cadê o irmão? Não está
meu marido. Aquilo que Deus te dá, meu amado, é uma bênção. Não é para você tornar aquilo uma maldição. O marido não pode te afastar de Deus, irmão. Amém? Quando Deus esposa, daqui a pouco se afasta da casa de Deus. Aquela esposa é para ser uma bênção na tua vida. Não é para tornar uma maldição. Não é para te afastar de Deus, irmão. Pedir todo mundo pede, que é o direito nosso. Agora, você está pedindo para ir. É para os teus próprios deleites? Para te afastar de Deus? Porque na hora de pedir não tem compromisso com Deus. Na hora que tem, nem percebe que está se afastando de Deus. Nem percebe. Depois, quando vai entender, ai meu Deus, me afastei de Deus. Aí tá. Amém? Então, por isso que Deus traz a palavra, meu amado. E o que eu estou ouvindo, eu tenho que exercitar. Eu tenho que ter atenção. Eu tenho que ter um compromisso com Deus, irmão. As coisas do mundo não podem afastar de Deus. Amém? Ah, pastor, me deu um carro. Olha, para que eu tenho um carro novo. Daqui a pouco, cadê o irmão? Está tirando o carro por aí. E compromisso com Deus. Eu não estou nem aí. E aí? Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, bota a mão na cabeça. Por quê? Ele mesmo tornou aquela bênção uma opção na vida dele. Ele mesmo, não foi Deus não. Estou entendendo, meus amados? Então, cada um tem que atentar, meu amado. Será que tem algo que está te afastando de Deus, irmão? Glória a Deus. Então não é o trabalho físico. Tu pode trabalhar a vida toda quebrando pedra que não acontece nada na tua vida. Olha, por isso é que Deus diz, a seara ela é grande, amém? Mas há muita coisa para colher. Mas há pouco sobreiro, amado. Tem pouca gente para trabalhar. Muita gente quer ter um compromisso com Deus. Muita gente quer ganhar, receber e virar as costas. Poucos querem ter um compromisso com Deus. Poucos. Amém? Vamos falar mais um pouquinho. Ezequiel 12:28. Por favor? Ezequiel. Aí diz assim. Portanto, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. Deus está dizendo. Não será mais adiada. Amém. Mas a palavra que falei se cumprirá. Diz o Senhor Deus. Então a palavra vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Nós precisamos entender, meu amado, é a revelação de Deus. Precisa exercitar, meu amado, na piedade. Amém. A obra de Deus é extraordinária. Quando tu semeia a tua semente, vai entendendo isso, pelo amor de Deus. Quando tu semeia a tua semente, tu não estás jogando teu dinheiro fora. Amém. Mas tu estás transformando vidas. Vidas que estão sendo transformadas para a glória. Os propósitos de Deus. Tua semente é colocada no altar para que as pessoas vivam para uma grande causa. Tua semente está ajudando pessoas, estão afetando famílias inteiras. Há muitas pessoas precisando, meu amado, ser alcançadas pela graça de Deus, para serem transformadas à imagem de Cristo. Então, logo que tu semeia, vai receber os benefícios dessa sementeira. Então, meu amado, a partir de hoje que Deus está dizendo, olha, o caminho da vitória. Amém. Para você ter esse caminho vitorioso, você precisa ter um compromisso com Deus. Amém. Comece a partir de hoje sonhar grande, meu amado. Amém. Necessita de grande, meu amado. Porque não é sonho, não há visão, não há nada. Sabe de uma coisa? A capacidade de Deus vai além do teu sonho. Tu pode esperar coisas incríveis na tua vida. Nós cremos em Deus, amado. Confiamos em Deus, amado. Nossos planos, nossos projetos, nossos pedidos não estão sendo jogados aí
em lugar qualquer. Amém? Não está sendo jogado em cima de pedra cultural. Nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, o Deus da Bíblia Sagrada não falha. Deus tem nos dado uma visão. E este ano eu tenho que crescer, multiplicar e dar fruto. Meu amado, Deus tem nos mostrado a sua vontade. Deus tem nos mostrado a sua chamada. Deus tem nos dado recursos. Estamos investindo na vida, meu amado. Amém? Você está no mistério certo. Tu vai ter retorno de tudo que tu está semeando. Assume o compromisso, meu amado, de mostrar o amor de Deus aos outros, investindo no reino de Deus hoje. Amém? Então, hoje, tu poderás, pela fé, começar a ter um tipo de vitória, porque Deus está te colocando num caminho de vitória. Glória a Deus. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas com ações de graça. Amém. Quando entra, é com ações de graça. Em seus atos, como dai graça e bendizei o Senhor. Graças a Deus. Amém. Nós sabemos que o inimigo se interpõe a tudo que nós estamos aprendendo. Então, tudo que você veio aprender nessa noite, se você não praticar, o inimigo ele tira essa mente do seu coração. Está entendendo? Ele tira. Ele vai nessa hora. Para que esse compromisso com Deus? Você tem que valorizar o seu trabalho. Você tem que valorizar. Você precisa passear. Você precisa. É nessa hora que você tem que responder essa voz que vem na sua mente. O meu compromisso é com Deus. Primeiro Deus. E depois o Deus Todo-Poderoso vai me apresentar todas as coisas que eu preciso. Deus, amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Senhor diz assim: tenha por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Fale para o seu irmão, Deus começou uma boa obra na tua vida. Glória a Deus. Deus começou uma obra extraordinária na tua vida. Meu amado, tu sabe de uma coisa. Deus vai terminar a obra na vida de cada um de nós. Meu amado, saiba disso. Quando Deus termina, Ele termina bem. Amém. Não tenha receio que Deus está fazendo uma obra gloriosa na tua vida. Ele já começou e Ele vai terminar. Agora, tenha consciência de como o inimigo opera. Você precisa ter consciência disso. Ele tenta impedir que a obra seja concluída. Mas diz, se eu começo uma obra na vida de alguém, se Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Pode ter certeza. Olha, pense na palavra. Medita nela de noite. Não deixe de fazer o que está nesse livro e terá sucesso em tudo que tu fizer a partir de hoje. O que Deus quer de cada um de nós é um compromisso. Se você assumir esse compromisso hoje, você entra nesse caminho de vitória. Entra. Amém. Então não fique fora desse caminho. Porque se tu ficar fora desse caminho, o que acontece? Tu vai ficar mendigando, pedindo ajuda um ao outro, né? Estendendo a mão para um e para outro, dizendo: me ajuda, porque você está fora do caminho. Aí vem enfermidade atrás de enfermidade, é doença, é quebra, é dificuldade, porque está fora do caminho. Estão entendendo? Mas aquele que tem um compromisso com Deus, Deus diz: hoje eu vou te introduzir neste caminho de vitória. E você assume o compromisso com Deus. Aí a parte de Deus é o quê? Ir diante de você, consertando os teus dolosos, quebrando a série de bons, os ferros de ferro e te pegando os tesouros. Porque você tem um compromisso com Deus. Amém. Agora, sem esse compromisso,
oportunidade que o inimigo coloca na vida é para cair. Todas as vezes que o inimigo se levanta na tua vida é para ele cair. Deus começou uma boa obra e ele vai terminar. Então diga para o seu irmão: toda a obra do inimigo na Caiu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O inimigo, ele está colocando dificuldade, mas aquele que começou a boa obra há de terminar. Há de terminar. Porque a palavra ela é viva e eficaz, é poderosa. O foco da nossa vida está na Bíblia Sagrada. O que esse livro diz é verdade. Eu creio nisso, eu creio e me exercito na fé. Amém? Aleluia. Glória É a para Deus. ser exercitado na fé. Amém? Então Deus te chamou para ser próspero. Glórias a Deus, porque Ele está te colocando no caminho da vitória. E Ele diz: eu juro, eu fiz uma aliança contigo. Ouça, para depois você não estranha. Deus está dizendo: eu juro, eu fiz uma aliança contigo. Eu te dei a capacidade de adquirir riqueza. Tu concorda com o negativo? O negativo chega à tua vida. O que a Bíblia diz? Enquanto houver terra, haverá sementeira e seca. Já se passaram, meu amado, mais de 2.000 anos. A terra está aqui e há de haver sementeira e ceifa. O forte chamado para ver uma obra bem terminada na tua vida. Quem quer, diga comigo: glórias a Deus, eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida. Eu estou no caminho de vitória, porque o meu Deus é poderoso. Amém? Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Então, se o Deus compromisso com Deus, ele hoje te conduz no caminho de vitória. Amém? Porque, não adianta você olhar e falar para mim: pastor, eu faltei o mês todo porque eu fiz isso, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem está falando a verdade e quem não está. Se tu fala a verdade, Deus te justifica. Mas se tu estiver com mentira, então não é justo. Está entendendo? Amém. Então não queira ficar na beira do caminho. Deus hoje te introduziu dentro do caminho. Você está no caminho. Este caminho é um caminho de justiça. Amém? A beira do juízo de Deus, para que você tenha riquezas bem duráveis. Glória a Deus. Então hoje, fica aí essa mensagem, porque Deus te colocou no caminho de vitória. Aleluia. Você vai ter muitos testemunhos. Agora fique atento para que nada tire você desse caminho. Está entendendo? Ah, mas é um compromisso com as coisas. É muito compromisso. Eu não tenho tempo para Deus. Não tem? Não tem? Aí você vai ter no caminho. Amém? Glórias a Deus. Lembre agora, você está no início de um ano vitorioso. Para quando você chegar a dezembro, você ter tanto testemunho. O seu testemunho tem que ser todo mês. Você falar: ó, Deus me deu a vitória. Essa causa da justiça foi liberada. A causa da família foi liberada. A causa financeira. A causa empresarial. A causa. Aleluia. Você tem que ter. Para que eles tenham compromisso com Deus. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Entendeu, Davi? Entendeu, meus amados? É isso que Deus quer. Deus não quer de ninguém estranho. Amém? Então, hoje, os cristãos aqui, Deus introduziu o caminho da vitória. Eu não posso responder por aqueles que não vieram. Amém? Amém. É você. Vamos de pé. Amém? Olha, terça-feira